Vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o verso 11. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao verso 11, palavra do Senhor que nos diz: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Palavras para a nossa meditação. Feche seus olhos, curva sua fronte, permaneça na presença do Senhor ressurreto, Deus vivo, e faça aquela oração de sempre. Senhor, fala comigo, para que você escute a voz de Deus aí no seu coração. Meu Deus, obrigado, Pai, porque mais uma vez nós encontramos aqui toda a liberdade que o Senhor pode nos dar aqui, para meditar na Tua Palavra, para buscar na Tua Palavra aqueles ensinamentos pertinentes, não só para esta vida, mas também para a vida eterna, meu Deus. Portanto, em nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração nesta manhã, meu Deus. Permita, Pai, que o nosso coração tenha uma experiência real, verdadeira contigo e com a Tua Palavra, que nós venhamos a ouvir a Tua voz, mais do que as palavras que este pregador lança, ó Pai, aos ventos. Que em nome do Senhor Jesus, a Tua Palavra encontre terra fértil em cada um destes corações e floresça para o louvor da Tua glória. Fala ao Teu rebanho amado, meu Deus, fala através deste Teu servo pecador e indigno, mas fala conforme o Teu querer e alcança o coração e a alma do Teu povo. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Quem crê diz amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, irmãs, eu meditei muito acerca da mensagem a entregar na manhã de hoje e talvez ela não agrade pelo seu conteúdo, apesar das verdades que ela contém. Eu decidi chamar essa mensagem de A Páscoa Indigesta. A Páscoa Indigesta. Eu preciso confessar uma coisa, irmãos. Há alguns anos eu tenho ficado frustrado com as celebrações dessa data na cristandade de uma forma geral. A cada ano que passa, me parece que a igreja, de uma forma geral, se distancia ainda mais das celebrações da Páscoa de Jesus. E eu digo isso porque nós vemos uma boa parcela de crentes ausentes nessas celebrações. Parece que a cada ano que passa, sobram mais bancos vazios nas igrejas. E isso é uma realidade. Eu fui procurar algumas razões para isso estar acontecendo ao longo do tempo. Há alguns crentes que caem nas garras do mercado, nos apelos do mercado. Como você sabe bem, essas datas elas são exploradas pelo comércio. Então, há muitos crentes que durante a Semana Santa vão procurar lá a tradição de comer algum peixe na Semana Santa e aí caem aí nas
nas buscas. Não estou dizendo que é pecado, viu? Você pode comer o seu peixe aí tranquilamente. Mas, para algumas pessoas, parece que a Páscoa se resume a isso, a Semana Santa se resume a isso. É buscar um ovo de chocolate legal para presentear alguém, ou reclamar do preço do ovo de chocolate, né? E aí vai lá comprar barras e mais barras de chocolate, porque é mais econômico, enfim. E aí as pessoas vão caindo também nisso. Há crentes que são pegos pela comercialização das datas e a celebração se resume a isso mesmo. Tá bom, irmãos? Também pode comprar o seu chocolate, pode comprar ovo de Páscoa, pode presentear as crianças, tá certo? Não tem problema nenhum. A minha crítica é quando a Páscoa se resume somente a isso. É essa a única busca de algumas pessoas. E eu fui procurar outras razões também para o crescente distanciamento dos crentes em relação à Páscoa. E eu vi muitas coisas. Uma delas é que o povo anda muito cansado fisicamente, o povo anda muito cansado emocionalmente, então não tem jeito, quando tem um feriado grande aí, por mais religioso que ele seja, por mais significativo que seja, essas pessoas querem se desligar, elas querem descansar, elas querem sair. E isso é uma realidade. Quem acompanhou aí os noticiários agora desde a última quinta-feira viu as estradas lotadas, né, recordes aí de congestionamento nas estradas aqui bem próximas de nós. E eu também ouvi uma outra fala, né? As pessoas precisam superar a observação dessas datas, dessas festas, porque a verdadeira cristandade se vive no coração e não nas festas, e não nas celebrações. Essa última fala, irmãos, tem um teor, né, que aparenta muita teologia. Aparenta ser muito inteligente, aparenta querer mostrar uma mudança da nova aliança em Cristo Jesus para a velha aliança, onde se tinha a observação de datas de festas ali na lei, e na época da graça isso já não é mais necessário. Só que esse argumento aí falha miseravelmente por causa de um detalhe. Se as celebrações não fossem importantes meios de comunicação entre Deus e o seu povo, Ele mesmo não teria estabelecido, por exemplo, a circuncisão dos meninos, ali no Antigo Testamento, que era uma celebração para significar, então, o pacto dele com as famílias. E era uma celebração. Deus não teria instituído a Páscoa ao povo hebreu, que é uma celebração sobre a libertação desse povo da escravidão ali no Egito, quando este povo ainda era escravo no Egito. Deus não teria ordenado uma celebração, uma festa para ser celebrada sempre. O próprio Senhor Jesus não teria instituído ali uma celebração para significar o seu sacrifício. Ele sentou à mesa com seus discípulos no meio de uma festa e mudou o significado da festa com pão e com o vinho. E mandou que nós celebrássemos até que ele voltasse. Jesus não teria dito que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, porque seja qual for a ocasião, nós não adoramos a Deus por causa de um lugar, nós não adoramos a Deus por causa de uma festa, nós não adoramos a Deus por causa da quantidade de pessoas, nós adoramos a Deus porque Ele nos alcançou. Nós festejamos a Deus porque é uma atitude de gratidão do nosso coração, uma atitude de anúncio através desses festejos. Nós festejamos a um Deus que nos libertou do poder da morte e das trevas. E dito tudo isso, irmãos, essa situação me frustra muito, porque, sem perceber, parece que a cada ano que passa, o povo vai se esquecendo dos próprios métodos de Deus para educar o seu próprio povo na palavra e no significado dos seus próprios atos. À medida em que esse povo se esquece, esse povo se distancia. E à medida em que esse povo se distancia, não vai vendo mais sentido em celebrar. E não vai vendo mais sentido na comunhão, em congregar. Então, sabe aquele anseio do salmista que diz: habitarei na casa do Senhor por longos dias, quero habitar na casa do Senhor para todo sempre, sabe esse anseio?
esse anseio vira uma repulsa. Esse anseio vira uma ojeriza. Esse anseio não é mais um anseio do coração, porque o enganoso coração humano passa a almejar o mundo passageiro, os prazeres efêmeros, as coisas que passam rápido, as coisas transitórias. Ou seja, o coração vai se moldando ao século. E aí não há mais metanoia, não há mais mudança de mente, não há mais conversão sincera, porque as pessoas se esquecem dos feitos de Deus. E Paulo inicia essa carta aqui aos Coríntios falando, irmãos, inicia esse capítulo aqui, lá no primeiro versículo do capítulo 15, ele inicia essa seção do texto dizendo assim, irmãos, venho lembrar-vos. E eu quero fechar aqui a nossa meditação nessas palavras. Quero dar ênfase aqui nessa pequena parte aqui do primeiro versículo. Irmãos, venho lembrar-vos. Do que é que o apóstolo Paulo queria lembrar os irmãos ali da igreja de Corinto? Ele queria lembrar o evangelho que já foi anunciado. E por que que o apóstolo Paulo queria lembrar esse evangelho? Porque estava acontecendo um problema ali naquela igreja de Corinto. Havia um certo questionamento a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. O povo havia se esquecido e estava questionando agora se Jesus de fato tinha ressuscitado. Irmãos, sempre existirão as pessoas que dizem que Jesus não ressuscitou dos mortos. Há muitas pessoas que encaram isso de uma forma fabulosa, encaram isso de uma forma fantástica para ser uma história. Ah, mas ele ressuscitou em espírito, ele ressuscitou só, enfim, espiritualmente, foi a sua alma que mudou, ele passou desse plano para um melhor plano, para um plano maior, para o plano celestial. Essa ressurreição, ela é simbólica. Há muitas pessoas que creem nisso, nesse nosso país, ao nosso redor. Mas a verdade é que Jesus ressuscitou. E boa parte das igrejas ainda tem pessoas que não creem nisso. Há uma parte que caminha para a fé nessa realidade, mas há uma outra parte que simplesmente finge crer nessa realidade. Paulo assegurou os crentes aqui da sua época que Jesus foi visto por muitas pessoas depois que ele ressuscitou. Então ele vai ali dizer para os coríntios, vocês receberão a bênção da salvação se vocês retiverem a palavra do jeito que eu preguei para vocês. E eu preguei para vocês o que eu recebi, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Olha, ele já estava falando da fé. Paulo não foi alguém que viu Jesus ressuscitar. Paulo não foi alguém que chegou ali no túmulo e viu a pedra removida e viu ali os panos, como os outros discípulos que correram até o túmulo e viram, conforme o texto que nós lemos aqui no início dessa celebração, irmãos. Paulo cria na ressurreição do Senhor Jesus pela fé, pela leitura das Sagradas Escrituras. E ele fala, eu recebi isso, Cristo ressuscitou dentre os mortos, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aí ele vai lembrar tantas outras coisas. Olha, o que Paulo atesta aqui nesse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, também é dito, por exemplo, no Evangelho de Marcos. Lá, se você procurar, no capítulo 16, ele fala que Jesus Cristo morreu pelos pecados, ressuscitou, foi sepultado e ressurgiu e apareceu a muitas pessoas, a Cefas, a Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes. Olha só, um homem que tinha ali as suas dificuldades e também tinha suas realizações diante de Deus, e Jesus apareceu a ele. Jesus apareceu ali aos outros discípulos, e ele foi visto por mais 500 irmãos de uma só vez. E olha, detalhe, quando Paulo falou isso, maior parte desses 500 irmãos já estavam mortos.
mas serviam então para testemunho, porque essas pessoas tinham tido uma experiência com o Cristo ressurreto. Eram pessoas como eu, como você. E depois Jesus foi visto por Tiago, e depois Jesus foi visto por Paulo. E ele fala assim: eu sou o menor dos apóstolos. Paulo ali consciente de que ele não tinha mérito por ser apóstolo, mas ele também disse: pela graça de Deus sou o que sou. E a graça de Deus não se tornou infrutífera na vida dele. Perceba aqui, Paulo no seu ministério, o ministério dele não era uma competência pessoal, era a graça de Deus que o chamou, era a graça de Deus que o capacitou, e ele reconheceu isso enquanto ele tentava lembrar os irmãos a respeito do evangelho que já tinha sido pregado àquela igreja. Ele reconheceu que pelos méritos dele, ele não tinha nenhuma possibilidade de grandeza, mas pela graça de Deus, ele foi selecionado e conduzido à condição de apóstolo. E é por isso que ele diz: por isso eu trabalhei muito mais do que os outros, justamente por essa consciência que ele não tinha mérito, mas pela graça de Deus, que o habilitou, que o capacitou, que o transformou, que o alcançou, e ele creu pela fé. Ele estava tentando lembrar os irmãos ali da igreja de Corinto, que eles precisavam ter fé na ressurreição do Senhor Jesus. Seja quem for pregar, seja quem for anunciar a palavra de Deus, não importa, o que importa é que quem prega, quem anuncia, quem testemunha, creia na palavra de Deus pela fé, e nunca perca de vista o privilégio que é ser um crente em Cristo Jesus, uma testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Sabe o que estava acontecendo com a igreja de Corinto? Eles estavam ali se perdendo em alguns questionamentos, em algumas coisas ali, sem eles perceberem, foram se distanciando da essência do Evangelho, porque estavam discutindo coisas do mundo, coisas que, em lugar de construir a unidade do povo, estava construindo um muro de separação, estava construindo a divisão, estava construindo coisas que não tinham nada a ver com a essência do Evangelho, que tinham mais a ver com as percepções terrenas, com as percepções passageiras. Eles estavam encarando Jesus como um ser humano comum, que não tinha o poder de ressuscitar. E estavam se perdendo. Não é possível que alguém ressuscite. Não é possível que alguém levante dos mortos. Não é possível a um ser humano, portanto, então ele não ressuscitou. Era isso que eles estavam discutindo ali nessa igreja. E, irmãos, muitas vezes nós também podemos nos pegar aí discutindo coisas infrutíferas, coisas que não são verdadeiras, nos dedicando às coisas passageiras. A igreja de muito tempo para cá já vem dando lugar às ondas de discussões que surgem por aí por conta de filmes, de novelas, de séries, sabe? Por causa da fala de uma celebridade num programa, e as igrejas fazem ali um estudo que parece muito mais baseado na fala da pessoa do que nas Sagradas Escrituras. Isso é a realidade, viu, irmãos? Isso tem tomado conta de muitos trabalhos, de várias igrejas. É importante que a gente esteja de olho aberto, de ouvidos atentos às coisas do mundo, para tratar biblicamente essas coisas, mas muitas vezes as pessoas se engajam em conversas para perder o foco, e perder o foco do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu quero lembrar vocês de uma coisa importante. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado pelos nossos pecados, e Cristo ressuscitou pelos nossos pecados, para a nossa redenção, para nos dar segurança de tudo o que Ele fez por nós. A coisa mais importante do Evangelho é a salvação daquele que crê que Cristo morreu e Ele também ressuscitou. Por que o apóstolo Paulo queria lembrar dessas coisas? Porque muitas vezes as discussões ali estavam distanciando as pessoas da essência do Evangelho. Elas estavam se prendendo a opiniões que afrontavam o próprio testemunho da palavra
A gente vai se acostumando com o Evangelho, a gente vai se acostumando com a prática religiosa, a gente se acostuma a ir para a igreja e se esquece de que por trás de tudo isso deve estar a essência que nos leva a essas práticas. Porque a prática sem essência é uma religiosidade vazia, não é adorar o Pai em espírito e em verdade. Você acredita que Cristo morreu para que nós levássemos uma vida no automático da fé? Você acredita que Cristo morreu para que vivenciássemos a fé por um breve período da vida, largando tudo depois de um tempo? Cristo morreu por uma fé passageira? Olha do que nós estamos falando hoje, irmãos, de uma fé passageira. Isso é realidade em muitos lugares. Você acredita que o sofrimento de Cristo no Calvário foi para que o nosso projeto de vida fosse uma fé superficial? Algo só para ser mostrado para as pessoas? Irmãos e irmãs, nós precisamos resgatar a essência do Evangelho. Porque às vezes a gente se acostuma com a mensagem do Evangelho e perde a essência da mensagem do Evangelho. Porque isso vira rotina. Eu vou aos cultos, aos domingos, eu levanto cedo para ir para a escola dominical. A gente não pode nem falar isso aqui no Jabaquara, porque escola dominical é 10 horas da manhã, né? Não é 8h30, como começam aí as reuniões de oração em algumas igrejas, 9 horas, 10 horas da manhã. Não dá nem para falar que acorda cedo. Mas as pessoas falam, acordo cedo para ir para a escola dominical, e eu faço isso para a igreja, eu faço aquilo pela igreja. E gratidão? Não tem. E nem sabe o que é, porque muitas vezes não reconhece a mão de Deus agindo, só consegue olhar para si mesmo e para todo o trabalho que realiza. Às vezes nós não nos damos conta de que até a oração de gratidão que nós fazemos não tem a profundidade que ela deveria ter. É importante essa percepção. Eu entendo, eu creio na essência do Evangelho. Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado pelos meus pecados. Ressurgiu, ressuscitou e vivo está à direita de Deus Pai e intercede por nós. Eu creio realmente em tudo isso. Porque essa essência muitas vezes não é lembrada na maneira como deveria ser lembrada, como reverência, com compreensão do amor de Deus como um presente para nós em nossa jornada. Irmãos, quero lembrar-vos que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou por nós. Que a graça de Deus nos alcance e o Espírito Santo realize a sua obra transformadora nas nossas vidas. Eu quero te fazer uma pergunta: a ressurreição de Cristo é a garantia da sua esperança? Porque a palavra de Deus hoje vem nos lembrar de que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa esperança, é a razão da nossa fé, é a razão das nossas celebrações, é a razão de todos os nossos trabalhos, é a razão da nossa vida com Deus. Reflita sobre isso e que Deus te abençoe. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus.